Se você tem a sua Bíblia, você pode abri-la comigo no livro de Mateus, no capítulo 2. Mateus, capítulo 2. Capítulo 1, perdão. A nossa leitura vai do versículo 18 até o versículo 25. É capítulo 1, do versículo 18 até o 25. O nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, o seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Senhor, queremos agora entregar esta parte do culto, Senhor, nas suas mãos. Queremos te oferecer, Senhor, os cânticos, nossas orações, e que pelo Espírito Santo, nesse momento, o Senhor possa falar pela boca do seu servo e tocar no coração, Senhor, daqueles que estão ouvindo. Fala ao nosso coração, Senhor, e que nós, teus servos, possamos ouvir. Em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, hoje eu gostaria de falar para vocês sobre o Natal de José. O Natal de José. Quando você lê o livro de Lucas, o foco maior está em Maria. Maria é ela que é visitada pelo anjo, é Maria que faz aquela oração linda, maravilhosa, que se tornou um cântico. E você vê então o jeito que o Espírito Santo trata com Maria no livro de Lucas. Até, meus irmãos, quando nós falamos da genealogia de Lucas, o Senhor Jesus Cristo é filho de Davi, e aos parentes de Maria dela que é destacado. Aqui no livro de Mateus, desde o começo, é justamente quem? É justamente José. José, ele se torna praticamente o protagonista em tudo isso. Mas a gente vai ver hoje sobre o Natal de José, porque José, ele é levado a uma reflexão um pouco diferente de Maria. E aí, quando ele começa a refletir, ele começa a pensar, e ele não reflete sozinho, ele reflete com Deus. Ele é usado por Deus para realmente refletir ali. Ele faz descobertas maravilhosas sobre o Natal. E essas descobertas que ele faz sobre o Natal são, assim, verdades preciosas, que foi bom para a vida dele, foi maravilhosa para a vida dele, e é maravilhosa na nossa vida também. Cada uma dessas descobertas, elas são maravilhosas para a nossa vida. E nós vamos ver hoje um pouco dessas descobertas que o José fez, o Natal de José, porque o José também teve o seu Natal. Muito bem, né? O Natal chegou, a gente podia falar Jingle Bell. A pessoa brinca, por que o senhor fala Jingle Bell? É por causa do meu amigo Francis lá de Galha, que uma vez estava todo mundo dando um Feliz Natal, né? Ele disse para todo mundo assim, surpreendentemente, porque ele disse Jingle Bell, né? Então eu achei bonito aquilo lá, eu uso até hoje. O Natal chegou. Irmãos, quando fala do Natal, eu disse, eu gosto do Natal. A chegada do Natal é uma boa notícia.
E junto com o Natal, não é só o Natal, é o combo. A gente tem que admitir, né? O tempo de Natal é tempo de rua iluminada, é tempo de festa, é tempo, meus irmãos, de presente. As pessoas ganham presente, roupa nova, é tempo de comida boa. Não tem jeito de falar que não é. As pessoas estão com as roupas novas no dia de Natal, a mesa sempre é farta, pode ser uma pessoa abastada, mas pode ser uma pessoa simples. Geralmente a mesa, mesmo de uma pessoa simples, é o que? É abastada nesse dia. Para alguns é tempo de viagem, rever parentes, muito abraço. Então, como é que nós vamos dizer que nós não gostamos do Natal? Aqui no Ocidente, nós gostamos do Natal. Nós gostamos desse tempo, é um tempo que eu gosto. As famílias gostam do Natal, melhor ainda, as crianças gostam do Natal. Nós esperávamos o Natal, no Natal, geralmente, passava com a família lá no sítio do meu avô, a Sandra pode testemunhar isso comigo. A gente esperava esse dia, os primos sempre se viam, mas aquele dia era um dia especial. Um dia de fazer um furinho na tampa da garrafa e beber bem devagarzinho aquela tubaína. Aquilo ali era uma festa muito grande. Irmãos, para nós, até hoje, o dia de Natal, o tempo de Natal, a notícia do Natal, a chegada do Natal, para nós é maravilhosa. Pelo menos para mim é. Mas eu vou dizer para vocês, não foi para José. Como assim, pastor? Não foi para José. Quando chegou a notícia do Natal para José, para ele foi diferente do que é para todos nós. Por quê? Vamos ali, capítulo 1 do livro de Mateus, no versículo 18. Ora, o nascimento do Senhor Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, o seu marido, como era justo, e não querendo infamá-la, intentou deixá-la secretamente. Então, veja só, a Maria chega para José e diz assim, meu noivo, naquele tempo o noivado era muito parecido até com o casamento. A noiva era considerada esposa, literalmente, do noivo, só que os dois só podiam ter ajuntamento de corpos no dia nupcial mesmo, no dia do casamento. E às vezes o casamento era tratado com muita antecedência, quando as crianças ainda eram pequenas, o pai do noivo ia lá, conversava com o pai da noiva, fazia aquele tratado, olha você, né, seu filho vai casar com a minha filha vai casar com o seu filho, eram os prometidos de muito tempo. Então, ele, aqui a Bíblia está dizendo, ele era um homem justo, um homem que temia Deus, mas o livro de Lucas também diz que ela era uma pessoa justa, honesta, ela era uma virgem. Então, irmãos, nós estamos falando de duas pessoas praticamente sem igual no seu tempo, quando se fala de temer a Deus. José, Maria, noivos, com compromisso, só estavam esperando o dia da festa. Aí, meus irmãos, ela recebe a notícia do anjo. E quando ela recebe a notícia do anjo, a palavra de Deus diz que ela vai lá para a Judéia. Ela sai da Galileia, ela vai para a Judéia. Ela fica 3 meses na Judéia, na casa da prima Isabel, que é a mãe do João Batista. E depois ela volta, e ela tem que dar a notícia. Qual notícia? José, eu estou grávida. Então, quando ela disse, José, vai ter Natal, Jesus vai nascer. Imagine ela dizendo para José, José, eu estou grávida, já estou com 3 meses, Natal, Jingle Bell, José. E aí, se fosse você? É por isso que o versículo 19 está dizendo, mesmo ele sendo um homem justo, é o que fala a palavra de Deus, mesmo tendo esse compromisso firmado, esperando o dia da chegada da festa, a palavra de Deus diz que ele não queria infamá-la, por isso tentou deixá-la secretamente. Irmãos, a notícia de Natal para o José foi de arrasar, foi uma notícia muito triste, foi uma notícia desgostosa, foi uma notícia que ele jamais esperava. De repente, meus irmãos, ele tem uma bomba, explode uma bomba na sua cabeça. A moça que ele amava desde a sua meninice, a moça que ele esperou casar com ela e sonhava com ela todos os dias, já está na iminência do casamento. E aí vem essa notícia, Jingle Bell, eu estou grávida, José, e a sua tristeza foi tanta,
A tristeza dele foi tanta, que o final do versículo 19 diz que ele tentou deixá-la secretamente. Até eu tiro o chapéu para José, se fosse outro homem, o que será que teria feito? Mas ele, sendo um homem justo, temente a Deus, ele resolve deixá-la secretamente. Ele está muito triste. Então, para José, de princípio, a notícia de Natal foi uma notícia muito triste. Irmãos, muita tristeza vem, muitas vezes, por não saber toda a história. Nós falamos isso na escola dominical, no domingo passado. Vocês estão lembrados disso? Por não saber toda a história, citamos o exemplo até de Maria Madalena, ela chorando lá no túmulo de Jesus, perguntando, cadê o corpo dele? Me digam que eu vou buscar, colocar de volta aqui no mortuário. Veja, se ela soubesse toda a história, ela não estaria chorando de tristeza, ela estaria chorando do quê? De alegria, porque Jesus tinha ressuscitado. Mas ela não sabia toda a história, por isso ela chorava. O José, da mesma forma, ele não sabia toda a história. Nós sabemos todos os fatos do Natal. Nós sabemos que o anjo visitou a Maria, melhor, nós sabemos que o anjo visitou o pai do João Batista. E desde ali começou a manifestação angelical, aqueles anúncios, que Jesus vai nascer, chegou em Maria. Então você tem toda essa presença espiritual, o Espírito Santo agindo, falando diretamente para algumas pessoas, para nós que sabemos a história. Nós sabemos a história desde o começo, sabemos toda a história. Você sabe toda a história porque você lê a Bíblia, você sabe como foi. Você sabe que o anjo Gabriel foi lá e falou com Maria. Maria ficou assustada, ela não sabia o que fazer e nem o que falar. O anjo, não, você não fique com medo não, né? Mas como é que posso estar grávida se eu não conheço o homem? Aí o anjo explica e diz, olha, o ente santo que vai nascer de você é concebido pelo Espírito Santo. Nós sabemos toda a história. E o José? O que o José sabia? Primeiro, que a noiva dele estava grávida, a barriga já estava aparecendo. É a primeira coisa que ele sabia. Olha, a Maria está grávida. A segunda coisa que ele sabia da história é o lado dela. Ou seja, é a história que ela contou. Mas como é que você está grávida, Maria? Bem, o anjo foi lá. O anjo tem um nome, o anjo Gabriel. Você já deve ter ouvido falar do anjo Gabriel. Ele disse, não, eu já ouvi falar, mas eu não sabia que agora ele ficava visitando as pessoas por aí, não é? Então ela contou a história conforme o anjo disse. Irmãos, mas quem acreditaria na história de uma moça grávida de 3 meses? Você acreditaria? Eu acreditaria? Ora, não sejamos hipócritas. José não acreditou. E por José não ter acreditado, o que ele fez? Final do versículo 19. Ele tentou deixá-la secretamente. Meus irmãos, quando nós não sabemos todos os fatos, era tão fácil José fazer como o Judá fez com a Tamar, com a sua nora. Tira essa mulher de fora, põe ela para fora aqui, né? Tira essa mulher de dentro para fora, coloca ela aqui fora. O Judá disse, vamos queimar essa adúltera. Foi isso que ele disse. Podemos agir como aquele homem lá no livro de João, né? Os homens no livro de João, que pegam aquela mulher e jogam lá no meio e falam, vamos tacar pedra nela, vamos tacar pedra nela. Nós podemos agir desse jeito. Quando nós não sabemos toda a história, nós podemos sair, como disse o irmão para mim, como aquele cavaleiro do Apocalipse, né? Esparramando muita desgraça, muita confusão. Podia difamá-la, levá-la ao apedrejamento. Isso é uma coisa que ele podia fazer, ninguém ia criticar José. As pessoas iam olhar para José e dizer, José, você está no seu direito, você tem que fazer isso mesmo. Essa mulher aparece agora grávida, aí vem contar essa história do anjo, só ela que viu esse anjo, nem o pai e a mãe dela viu esse anjo, eu não vi esse anjo, ninguém viu esse anjo. Bem, mas ela tinha uma história verdadeira para contar. O problema é que nem o José acreditou, mas ele podia ter mandado matar a Maria, e ninguém ia culpá-lo por isso. Mas ele era um homem que temia a Deus, ele era um homem bom que temia a Deus, e a palavra de Deus diz que ele fez as malas dele numa bela noite, e disse, bom, eu não vou difamá-la, eu vou pegar e vou embora. Aí as pessoas vão pensar que o filho é meu, e eu vou estar longe mesmo, é melhor eu sair de ruim dessa história do que colocar ela e ser apedrejada. Até que ele foi um homem bom,
Ele foi um homem assim muito compassivo com a Maria, mas ele não aceitava aquela história. Mas, irmãos, nós temos uma frase maravilhosa aqui no versículo 20. Aqui no versículo 20. Tem um chiado aí, né? Alguém me ajuda. E projetando ele isto. Você tem essa frase aí? Tá bom. Tem essa frase, projetando ele isto. Agora, irmãos, tem uma tradução, e talvez essa seja a tradução que você está segurando aí na sua mão. Abrindo a Bíblia no capítulo 2 e no versículo 20, está escrito assim: pensando ele estas coisas. Tem uma outra tradução que diz assim: meditando José nestas coisas. Ou seja, José, na carne, na raiva, dava vontade de apedrejar Maria, mas ele não fez. O homem era temente a Deus. Ele disse: não, eu vou embora. Agora, quando nós não sabemos toda a história, ou nós queremos fazer um escândalo muito grande, ou nós pegamos a nossa malinha e vamos embora. Afinal de contas, eu não sei toda a história, e eu vou ficar com a história que me contaram. Ou eu faço um escândalo muito grande, ou senão eu vou embora. Ah, eu vou embora, não tem problema nenhum. E o José? Ele resolveu ir embora. Ninguém podia criticá-lo. Só que antes dele ir embora, nós temos o versículo 20. E graças a Deus por isso. Porque o versículo 20 diz que José, ele passa a refletir. Ele passa a pensar nessas coisas. Ele passa a pensar, ele tem perguntas. Sua cabeça está cheia de perguntas. Como é que Maria foi ficar grávida? Quem que é o pai dessa criança? O que vai ser dessa criança quando nascer? Então ele é um homem temente a Deus, e mesmo sabendo que ele vai embora, ele já tomou a decisão de ir embora, ele não vai embora. A palavra de Deus diz que ele começa a pensar, ele começa a refletir, e antes de tomar qualquer decisão, ele vai refletir. Quando uma pessoa está refletindo, quando um homem espiritual reflete, numa situação tão delicada como aquela, ele pergunta para si mesmo, ele pergunta para Deus: qual é a sua vontade, Senhor? Qual é a vontade de Deus? Eu não posso sair correndo por aí, sem antes conversar com Deus, sem antes refletir, sem antes pensar muito no que eu vou fazer. Meus irmãos, em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, tem na tela aí. Nós lemos o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se firme no seu próprio entendimento. Confie no Senhor. Não senta no seu próprio entendimento. Melhor, reconhece-o em todos os seus caminhos e ele dirigirá os seus passos. Olha, reconheça ele, reconheça. Reconheça que aquilo aconteceu e veio de Deus. Então ele tem que entender, ela está grávida. Eu não sei quem é o pai, também nem sei o que vai ser dessa criança. Eu tenho que refletir sobre tudo isso. Senhor, dirige os meus passos. Eu devia ter uns 14 anos quando eu li o livro Em Teus Passos, o que faria Jesus? O que Jesus teria feito? No caso aqui, meus irmãos, nós estamos falando do pai de Jesus. Ele, em vez de ir embora imediatamente, ele passa a meditar, ele passa a refletir. Agora tem uma coisa, né? Ao refletir sobre a vontade de Deus naquela situação, José fez descobertas maravilhosas, né? Com a ajuda de Deus sobre o Natal, porque Natal é o nascimento de Jesus. Então ele passa a refletir, Deus manda um anjo para conversar com ele durante a noite, num sonho, como você está lendo aí no versículo 20, e ele pensando nestas coisas, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Até José estranha. Por que José estranha? Porque o pai dele não chamava Davi. Não, se você olhar no versículo anterior aí, e é o versículo 16, o pai dele chamava Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria. Então veja que o anjo fala de uma coisa muito espiritual. O anjo fala de um antepassado dele que viveu há muitas gerações atrás, o rei Davi. E está dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, sua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então vamos para as descobertas de José. A primeira descoberta que José faz:
é que o que está gerado em Maria é do Espírito Santo. Esse menino, esse Natal, ele não é uma coisa do homem. Esse menino, esse Natal, é gerado pelo Espírito Santo. Irmãos, o Natal de hoje perdeu o sentido, eu sei. Nós podemos gostar, mas perdeu o sentido. É muita luz, é muita festa, é muito presente, é muita roupa nova, é muita comida. Mas o Cristo do Natal, ele está sumindo cada vez mais. A Europa é um mundo sem mundo, é um velho mundo lá que está apodrecendo. Aquele mundo da Europa é como Gaddafi disse antes de morrer: não vamos nos preocupar não, porque daqui a 50 anos vai ter mais muçulmanos lá do que qualquer outra religião. E ele não estava errado, a cada ano vai crescer mais. Sabe por quê? Porque os cristãos daquele velho continente, eles não pensam mais em Deus, eles não temem a Deus. É um continente entregue a outra religião. As grandes empresas, aquelas que são fortes, vai influenciando as mais pequenas. E houve um tempo em que uma pessoa comprava um presente e na capa do presente vinha escrito Feliz Natal, correto? Feliz Natal. Hoje lá em muitos lugares é proibido que se escreva Feliz Natal. Lá tem que escrever Boas Festas, para não ofender pessoas de outra religião. Você pode uma coisa dessa? Eu não posso nem dar mais Feliz Natal, eu não posso nem dizer mais eu estou feliz porque hoje se comemora o nascimento do meu Salvador. Acredita numa coisa dessa? Mas José descobriu que o Natal é uma obra de Deus. Ele não era pai dessa criança, agora ele sabe que ele não é o pai dessa criança. E quem é o pai dessa criança? Bem, o anjo explicou: o que nela é gerado é do Espírito Santo. Final do versículo 20, mostrando para nós, meus irmãos, que o nascimento de Jesus, o Natal, é um milagre. Todo nascimento é um milagre, mas esse é um milagre muito mais espetacular. Jesus, meus irmãos, não nasceu pela vontade de Maria, nem pela de José, nem pela de homem nenhum. Jesus é o maior presente que Deus já deu para a humanidade. É uma obra de Deus. Por isso o anjo disse: não temas, você não é pai dele, nem poderia, porque ele é gerado pelo Espírito Santo. Primeira descoberta é que o Natal é uma obra de Deus. A segunda descoberta é que o Natal é um cumprimento das profecias. Agora, para uma pessoa que teme a Deus, para um homem espiritual, isso é muito importante de ser destacado. Porque o homem espiritual, ele quer uma base bíblica para tudo, correto? Ele quer uma base bíblica, ele quer conferir nas Escrituras que aquilo que está acontecendo está escrito na Bíblia. Ora, é Deus que nos ensina a conferir isso. Então, antes que José perguntasse, onde está escrito isto na Bíblia? Lá está o anjo explicando para ele, no versículo seguinte, no versículo 21, ela dará à luz um filho que se chamará Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu, José, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta que diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será chamado Emanuel. José se perguntava, por que Maria está grávida? O Espírito Santo responde, o anjo responde para ele e está dizendo, olha, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor. Desde a queda, desde o tempo de Adão, Deus já tinha dito que a semente da mulher ia pisar na cabeça da serpente. Havia um salvador, havia um remidor, havia um que salvaria o povo. E esse um é Jesus. Sempre houve uma profecia, mas essa profecia ficava clara para José. Aqui em Isaías, no capítulo 7, no versículo 14, é esse texto do versículo 23. O profeta Isaías disse, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel. Deus está dizendo, olha, o Natal, José, é o cumprimento das Escrituras.
O Natal, José, é o que disse o profeta, que uma virgem ia conceber. Então agora, ele não apenas sabe que o Natal é de Deus, mas é o cumprimento das Escrituras na sua própria família. Deus estava usando Maria, a sua noiva. Deus estaria usando ele também para quê? Para que a palavra de Deus se cumprisse. E como é bom, irmãos, ver a Bíblia se cumprir entre nós. Não era só uma obra de Deus, era o cumprimento das Escrituras. Tem coisa que é obra de Deus, mas não é cumprimento de Escritura. Não tem nenhum lugar na Bíblia, por exemplo, que está escrito que os meninos vão compor uma música e cantar aqui na frente, e que vai ter um grupo de adolescentes cantando em libras aqui. Não, é uma obra de Deus, correto? Mas nós não temos uma profecia na Bíblia. Agora, o Natal, além de ser uma obra de Deus, o Natal é o cumprimento das profecias. E isso deixava José aliviado, porque ele sabia que a noiva dele continuava sendo virgem, pura. José descobriu mais uma coisa. Ele descobriu que a presença daquela criança tinha um motivo. Havia um objetivo de Deus com o nascimento daquela criança. E está no versículo 21. Ela dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Agora isso é maravilhoso. Saber que aquela criança, aquele menino que vai nascer, que está lá, meus irmãos, já com 3 meses, ouvir que ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Para José soava como? Olha, o seu filho vai salvar você dos seus pecados, José. O seu filho vai salvar a mãe dele dos seus pecados, dos pecados dela, José. É por isso que Maria, quando ela canta o hino, ela fala: a minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Ela olha para aquela criança no seu ventre, ela olha para a criança que está ali na sua barriga e diz: o meu Salvador, o Salvador de Maria, o Salvador de José, o Salvador de todos nós. O Natal, como José aprendeu e descobriu, a presença daquela criança tinha um objetivo, e era o quê? Nos salvar. Meus irmãos, o menino veio nos salvar dos pecados. Jesus não veio nesse mundo para xeretar esse mundo não, para ficar passeando, para se disfarçar de humano para ver quem é bom e quem é ruim. Não foi isso não. Ele não veio aqui para fazer algumas coisas boas e voltar para lá. Não, de jeito nenhum. O anjo está anunciando, ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. Veio nos salvar do nosso pecado. Para os judeus, eles esperavam um Salvador que livrasse eles de Roma, mas Jesus não veio fazer isso. Não veio salvar nação nenhuma das garras de Roma. Não vai criar um novo êxodo. Não. É bem explicado, versículo 21. Para nós isso também é muito bom. Ele veio nos salvar dos nossos pecados. Mas o pecado é tão ruim assim, pastor? Ruim? O ruim é apelido. A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? É a morte. É a morte espiritual. O pecado, meus irmãos, nos conduz ao inferno. E Jesus veio para resolver esse problema que homem nenhum podia resolver, nos salvar de nossos pecados. Mas José ainda aprendeu uma outra coisa. Ele está ali meditando, então o anjo está revelando as coisas para ele. José descobriu que o Natal era a presença divina entre nós. Porque quando o anjo cita a profecia de Isaías capítulo 7, e no versículo 14, está dito que o seu nome se chamaria Emanuel. E a palavra Emanuel, como a própria tradução diz aqui, no versículo 23, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, quer dizer o quê? Deus conosco. Então José descobriu que esse menino era o Emanuel. Ele não ia virar um Deus no ventre de Maria. Ele não ia virar um Deus criancinha, melhorando a cada dia. Cada dia esse menino está melhor. Cada dia esse menino está mais esperto. Cada dia esse menino está mais Deus. Não. Descobriu que aquele menino era a própria presença de Deus. Porque ele era Deus. Deus estava lá, no ventre de Maria. E depois ele nasceu e viveu neste mundo. A palavra de Deus diz que ele esvaziou-se da sua glória. Esvaziou-se de si mesmo, que é da sua glória, e veio habitar entre nós. Irmãos,
que Deus é esse que estava na barriga de Maria. Não imagine um Deus fraco. Não imagine um Deus que não possa nem cuidar dele próprio. Não, não faça isso, não pense uma coisa dessa. É Isaías que também nos lembra, no capítulo 9, no versículo 6. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Sabe quem estava no ventre de Maria? O Jeová Rafá, que nem canta lá. O Jeová meu Senhor. Sabe quem estava lá? Esse Deus forte, esse Pai da eternidade, esse Príncipe da paz, esse que é conselheiro, esse que é maravilhoso. Agora, se você perguntasse, o que levou Deus sair lá do céu e vir aqui para a terra? Nunca que nós iríamos trocar, jamais. Mas Ele trocou, Ele saiu do céu e veio para cá. Por que que Ele fez isso? Então nós temos a resposta pela boca de Paulo. Paulo disse assim: sendo rico, Ele se fez pobre. Paulo se ele tivesse dito isso, era verdade. E não tinha faltado nada. Mas Paulo, ele acrescenta uma frase. Ele diz assim, sendo rico, vírgula. Correto? Aí ele coloca uma frase do meio e diz, se fez pobre. Então, quando você lê a frase inteira, fica assim, sendo rico por amor de nós. Ele se fez pobre. Por que que ele entrou naquele ventre de Maria? Por que que ele nasceu? Por que temos o Natal? Sabe qual é a resposta? Porque Ele nos ama por amor. Jesus te ama. Jesus ama a mim. Jesus ama todos nós. Foi uma prova, o nascimento dele é uma prova de amor. E tem outra prova de amor? Tem, por incrível que pareça, tem uma prova maior ainda de amor. E qual é a prova maior de amor? É aquela que Paulo fala em Romanos capítulo 5, versículo 8. O que que ele diz lá? Vamos dar uma olhadinha, né? Romanos capítulo 5 e versículo 8. Veja que texto maravilhoso. Paulo diz assim, Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A prova do amor é o nascimento. E a prova do amor é a sua morte. Meus irmãos, Deus amou o mundo e deu seu Filho. O Filho nos amou e quis vir. E ainda o que o Filho quis morrer, o Pai quis entregar. Olha, perceba a prova maravilhosa do amor de Deus pela humanidade. Que dia maravilhoso, aquele dia que Jesus nasceu. Os anjos cantando lá no céu, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens que Ele quer bem. Meus irmãos, aquele dia foi um dia maravilhoso. Aquela noite foi uma noite maravilhosa. Todos cantando lá no céu e os pastores ali acordando, assim, assustados com tudo aquilo. E os anjos dizendo, vai ver o menino que nasceu. Ele está envolto em panos numa manjedoura. Vai lá. Não é maravilhoso ter uma noite dessa? Como alguém pode não gostar do Natal? Eu gosto do Natal. Natal, meus irmãos, representa que Jesus, Ele veio em pessoa entre nós. É como o apóstolo João diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós. É um jeito diferente de dizer Feliz Natal. É um jeito diferente de dizer Jingle Bell. Os sinos estão tocando, né? Por quê? Porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. Especialmente essa descoberta de José, que Jesus é Emanuel, é uma notícia muito boa. Não é porque é um nome bonito, Emanuel é um nome lindo, Emanuel. Aí você pode olhar e dizer, mas que nome bonito, mas é mais do que um nome bonito. Isso aí é uma verdade preciosa, maravilhosa. Já parou para pensar o que significa Emanuel? Ele nasceu, esteve presente nesse mundo, é verdade.
mas Ele também está presente nos corações que o recebem. É o Deus conosco, é o Deus com aquele que o recebeu. Todos os que o receberam, deu-lhes o direito de ser feito filho de Deus. Ele está conosco, irmãos. Emmanuel, quer dizer que Ele está com você, Ele está comigo. Sabe aquele momento mais triste da sua vida? Sabe esse tempo de pandemia que nós estamos vivendo? Pois é, Ele está conosco. É Emmanuel. Quer dizer isso. Sabe quando você está chorando lá, que você está todo aborrecido, que aconteceu uma coisa horrível na sua vida, ou que você causou uma coisa horrível na vida das pessoas? Muito bem, eu quero lembrar para você que Ele continua sendo Emmanuel, Deus conosco. É maravilhosa essa palavra, Deus conosco, Ele está conosco. E antes dele ir embora, Ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Foi uma das últimas coisas que Ele disse para a igreja: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele prometeu: não te deixarei, jamais, nunca vos abandonarei. Hebreus capítulo 13, versículo 5. O original traz 4 negativas: não, jamais, nunca, é impossível que eu te abandone. Já pensou? Deus dizendo: jamais vou te abandonar. Esse é o Deus conosco, é o Emmanuel. Irmãos, depois de descobrir que é uma obra de Deus, depois de descobrir que é o cumprimento da profecia, depois de descobrir que é um ato de amor de Deus em mandar seu Filho aqui a este mundo, viver entre nós, com tantas descobertas assim, o que mais que Ele descobriu? Tinha mais alguma coisa para descobrir? Tinha mais 2 coisas, que nós vamos finalizar com essas 2 coisas. Muito bem, José, agora você sabe toda a história, você já sabe. Então, José descobriu que o Natal era algo a ser crido por ele, por José, ao acordar. E você pode comparar comigo aqui no versículo 24, José despertando do sonho. Agora ele acordou. É o irmão Renato que fala: agora você acordou, tá? Pois bem, talvez se ele estivesse perto do José, ele diria: agora você acordou, né, José? O José acordou. Como é que ele dormiu mesmo? Vocês estão lembrados? Com a mala feita. Ele dormiu com a mala feita. Ele não sabia toda a história. Por isso que é bom sentar e ouvir toda a história. E nem toda a história pode ser ouvida totalmente. Agora, José, ele vem, ele levanta, senta na cama. É como se alguém perguntasse para ele: e agora, José, você já sabe tudo, você não tem só apenas a versão de Maria. José agora tem a versão que nós temos. Ele sabe o que você sabe, ele sabe o que eu sei. Toda a história de Mateus, toda a história de Lucas, do nascimento de Jesus, agora José sabe também. O que sobra para José? Bom, José, você vai acreditar ou você não vai acreditar? Você vai crer ou você não vai crer? Crê no Natal, José. Você acredita no Natal? Eu lembro os irmãos que devem ter 2 bilhões, né, de pessoas que dizem que são cristãos no mundo. Não estou dizendo de crente, pessoa que realmente ama a Deus, tá? Eu estou falando em números totais, talvez um pouco mais de 2 bilhões. Mas o mundo tem 7 bilhões, correto? Quer dizer que 5 bilhões, eles não creem no Natal. Então não pense que é tão fácil você acreditar no Natal, não. Não crê em Jesus Cristo, que existiu Jesus. Os judeus não creem. Bilhões de pessoas de outras religiões não creem que Deus veio a este mundo para nos salvar. Simplesmente eles não acreditam. Acham que isso é impossível. Agora José, ele é um judeu. José, ele não é um cristão. Não, não. Aliás, se ele continuasse na religião dele, ele jamais acreditaria em Jesus. E aí, José? A palavra de Deus diz que ele se levanta. Versículo 24. Despertando do sonho, ele fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e ele recebeu a sua mulher. Ou seja, José escolheu crer. Ele escolheu crer.
em Jesus. Crê que aquele menino é uma obra de Deus, é o cumprimento da profecia, é um presente de Deus para o mundo, que ele ia salvar os seus pecados. José, ele se levanta e ele faz como o anjo falou. Se ele está fazendo como o anjo falou, é porque ele creu. Ele está crendo em Cristo, ele está crendo no menino. Natal é o nascimento de Jesus. Então ele está dizendo para nós aqui, em se levantar, e ir lá buscar Maria, trazer Maria para morar com ele. Ele está dizendo para todos nós, ele tem dito para todas as pessoas nesses 2000 anos, ele está dizendo: olha, não tem uma pessoa mais difícil para ter acreditado no Natal do que eu, porque eu era noivo daquela moça. Eu era que podia ter ido embora, mas eu não fui, porque eu acreditei no que Deus disse. Então ele teve fé em acreditar, e diz no final do versículo 24, ele recebeu a sua mulher. Muito bem, agora ele crê. Eu digo uma coisa para vocês, há uma diferença em crer e fazer alguma coisa. Participar do Natal. Ele recebeu? Recebeu. E agora, José, o que você vai fazer? Bom, ele não conheceu ela até que o menino nasceu. Mas, irmãos, onde está José? José participa de todo o Natal. Lá está ele, levando Maria, com 9 meses grávida, para o recenseamento. Saindo da Galiléia, indo para a Judéia. Quilômetros e quilômetros em cima de um burrico, coitado. Ele está participando. Era obrigado. E ele foi naquele passo lento, né? Não precisava daquilo. Ele foi, chegou na cidade de Belém. Olha, ele está lá, ele está batendo nas portas. Eu preciso de uma casa, minha mulher está grávida, está prestes a dar luz. A Bíblia diz que ninguém abriu a porta. O texto de Lucas diz que não havia lugar para eles na estalagem. Ele quis pagar para entrar, não receberam. Ou seja, não tinha lugar para nem Jesus em casa nenhuma em Belém. Mas José estava com a Maria, José estava com o menino. Quando o menino nasceu, quem fez o parto de Maria, se só tinha os dois? José estava lá, José estava do lado da manjedoura. Quando os pastores chegaram todos, cadê o nenê, cadê o nenê? Opa, para um pouco aí, calma aí, né? Acabou de nascer, né? Ele estava lá, junto com os pastores. Foi ele que recebeu os magos. Estão lembrados dos magos? Ele que recebeu os magos. José participa de todo o Natal. Ele não apenas crê no Natal, ele participa do Natal. É importante, meus irmãos, os cristãos pensarem nisso. Eu não apenas creio, eu participo. Agora, tem mais uma coisa. Você sabe que o anjo falou com Maria antes de nascer, mas e depois que o menino nasceu? Quando é que o anjo falou novamente com Maria? Nunca mais. O anjo aparece para José, José crê, e depois o anjo aparece novamente para quem? Para José, vai para o Egito, o Herodes vai matar o menino, e ele vai embora. Acabou, o Herodes morreu, o anjo aparece, volta com o menino, né? Pode ir que está tudo em paz, ninguém vai relar em vocês. José, ele participa da vida de Jesus até morrer. Por que Jesus é chamado de carpinteiro? Porque José era um carpinteiro. Então, ele participa. Veja, irmãos, que naquela noite que o anjo falou para ele aquelas coisas, ele fez descobertas maravilhosas, e que se a gente levar um pouco a sério essas descobertas, a gente vai chegar nessa conclusão: o Natal existe, né? O Natal do mundo é belo, mas é uma vaidade. É uma vaidade. Ainda que a gente goste do barulho do sino, as ruas enfeitadas. Aqui nós temos ruas enfeitadas, não é muito. Na minha cidade natal, a gente queria subir a Rua do Cristo o tempo todo, por causa das luzes que tinha lá. Diz o pessoal lá que em Duartina esse ano que o negócio está bonito, né? Com Covid ou sem Covid, a luz está para todo lado lá. Tá bom. Por quê? Nós gostamos de ver, mas é uma vaidade. Agora, meus irmãos, o fato de existir um Natal influenciado pelo mundo não elimina essa verdade. Qual verdade? O Natal existe. Existe. Jesus nasceu. E tem mais uma outra coisa. O Natal ele se repete muito. Porque muitas pessoas
na sua vida. Elas ouvem o Evangelho e crê no Senhor Jesus. O que acontece? Jesus nasce nos seus corações. E o Natal vai se repetindo, e vai se repetindo, e vai indo, até a volta de Jesus. Um dia vai acabar. Quando Jesus voltar, aí acaba. Mas enquanto Jesus não voltar, que bom você poder olhar e dizer assim, Feliz Natal. Poder olhar para as pessoas e dizer, Feliz Natal. Qual é o problema dessa frase? Se uma pessoa não tem Jesus, como ela pode dizer Feliz Natal? Como ela pode? Porque Cristo ainda não nasceu no seu coração, mas Ele quer nascer. Então, se você está aqui hoje e você nunca entregou a sua vida para Jesus, às vezes relutante, como José, com a malinha feita para fazer outras coisas, lembra disso. Lembra que Jesus, Ele nasceu para salvar você dos seus pecados. Versículo 21. Esse é o objetivo de Deus com o Natal. Ele nasceu, viveu perfeito para morrer na cruz, para nos salvar. Então você quer um Natal na sua vida? Receba-o como único e suficiente Salvador. Amém?